Vamos começar então nossa primeira palestra aqui do Clube Nakayama, né? Nosso convidado aqui é o Sensei Thiago Froze. Tá? O Sensei Thiago Froze foi meu sensei em Porto Alegre, né? É o meu sensei até hoje, né? Nunca vai deixar de ser. O Sensei Thiago Froze, ele é bacharel em Educação Física, tá? Ele é especialista em Psicologia e mestre em Ciências do Movimento Humano, né? Ele é também instrutor-chefe lá do Instituto Jigenkan, onde eu me formei lá, faixa preta, né? Tem uma dissertação que eu recomendo a todos, quando puderem passar um tempo para ler, que fala a história do Karatê no Rio Grande do Sul, mas que conta também bastante coisa da história do Karatê no Brasil. Tá? E hoje aqui é o nosso convidado para falar um pouco sobre Dojokun, né? Tem colegas ainda que estão com poucas semanas de treinamento na faixa branca, nunca nem escutaram falar sobre Dojokun. Então a gente reuniu o pessoal que estava mais curioso há um tempo para falar sobre isso já, e aí o Sensei vai explicar o que é o Dojokun, falar algumas coisas aí. E no final também vocês podem tirar as dúvidas de vocês, né? Qualquer coisa que você tiver a respeito do Karatê, o Sensei Thiago Froze tem muito conhecimento. Sempre quando eu me reúno com ele, aproveito também para esclarecer as minhas dúvidas também. Vou sempre aprendendo com ele, né? Meu Sensei até hoje, como eu falei. Então, o Sensei hoje é nosso convidado, tá? Nosso convidado de honra aí para fazer essa palestra. Tá? Então, boa noite, Sensei. Agora é com o senhor aí, senhor que comanda. Tá? Boa noite, Marlison, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer esse convite, foi muito bem-vindo e muito especial, né, esse convite do Marlison, da gente estar junto essa noite conversando. E sobre as temáticas que eu gosto muito, porque me lembro quando eu comecei a treinar, eu enxerguei lá na parede o quadro, muito parecido com esse que está nas costas do Marlison ali, com aquelas frases, né? E aí a gente, em alguns dojo tem a versão em português, em outros não tem. Então eu me lembro que eu e mais um grupinho mostramos interesse em saber o que era aquele negócio escrito em japonês lá, e o nosso professor imprimiu, botou no mural em português, né, as frases. E a gente ficava olhando aquele negócio, pensando, e aí era cobrado em exame de faixa, tinha que falar quais eram os dojokun e explicar alguma coisa, o que estava entendendo, né? Porque, na verdade, são 5 frases que elas são muito importantes para nós, que praticamos o Karatê. Né? Então, na verdade, eu quero mostrar para vocês uma apresentação que eu já usei em outros momentos, né? Fiz aí alguma palestra sobre isso, então tem um material que eu acho que vai dar para, ele vai ajudar a entender. A primeira vez que eu falei desse assunto assim para grande público foi num festival do Japão. Existe em várias cidades do Brasil esse evento, né? E fora também, chamado de Nihon Matsuri, né? A gente chama daí Festival do Japão, onde tem sempre muitas atividades culturais, e aí de tudo que é coisa do Japão, não só das artes marciais. Mas veio esse convite e eu fui explicar lá o que era esse caminho do guerreiro na prática, né? Que a gente faz quando treina arte marcial japonesa, especialmente o karatê, e que a gente tem essas 5 frases, que são 5 regras que nos guiam, assim. E aí, normalmente, a gente encontra ou essa versão que está aqui na apresentação, ou alguma coisa muito parecida com isso. Essa imagem aqui é com a caligrafia do mestre Tetsuhiko Asai, que foi o criador da JKS, que é a nossa escola de karatê. Existem várias escolas, né? E o mestre Asai, ele fez uma versão, então, dessas 5 regras, que é o Dojokun. Vocês têm aqui, ó, bem do lado direito, um primeiro ideograma que significa kun, né, regras. Daí vem as 5 frases. E aqui no final é a assinatura do Sensei Asai. Então essa aqui é uma das coisas que a gente vê que mais muda esse finalzinho, porque é a assinatura do mestre que escreveu as 5 regras.
Desculpa, E aí Sensei, a primeira... o senhor está apresentando, a tela está maximizada, como é que é? Ah, então, na verdade... Eu estou vendo só o PowerPoint sem maximizar. Só um pouquinho então, pessoal. Deixa eu ver. Deve ter travado alguma coisa. Vamos... Apareceu agora? Pois é, aqui no... Da tela do PowerPoint. Tá. Tá no slide 3 ali, Aqui parado. para mim, eu antes fiquei com ele... Aí, ainda mexeu agora. Vamos ver. Voltou para o início. Ah, tá. Não, então eu vou repetir. Vocês me desculpem, eu não... Para mim não estava aparecendo, né? Fica só a tela toda ali. Eu achei que vocês estavam visualizando. Então, vamos lá. Eu estava comentando, então, pessoal, sobre essa primeira imagem que mostra o que a gente normalmente encontra nesses quadrinhos, né? Que tem as 5 regras. Aqui mais à direita, vocês têm o ideograma para Kun, que é regras em japonês. Tem essas 5 frases aqui, né? Elas são escritas na vertical e lidas de cima para baixo. Cada um desses aqui é uma frase. E no final tem aquele trechinho que eu comentei que mais muda, porque é a assinatura do mestre que escreveu. Tá? Então aqui, né, em ideogramas, né, em kanji, está a assinatura do mestre Asai. Foi criador da escola JKS, ele fez essa versão aqui das 5 regras. Essas 5 regras tem essa cara no Karate Shotokan, mas isso aqui, inclusive, não é um costume só do Karatê ou só das artes marciais usarem esse tipo de regra, né? Isso que é uma coisa muito comum no Japão. Às vezes, nas escolas tem um quadro de regras como esse aqui, mas claro que daí as regras que estão escritas são outras. E a gente encontra bastante também nas empresas, principalmente fábricas, né, lugares que têm grandes corpos de trabalhadores que muita gente tem que se organizar. Então tem um conjunto de regras que todo mundo conhece também. Então são essas grandes instituições, né, que muita gente circula por ali. Escola, fábrica, grandes empresas, dojo, né? E no caso dos espaços onde se treina o Karatê Shotokan, sempre tem essas 5 regras aqui. Às vezes escritas um pouquinho diferente, porque muda a caligrafia de quem escreveu. Tá? E aí, o que tem de interessante para a gente pensar sobre essas 5 regras? Né? Que elas nos dão um caminho de qual é o objetivo, o que a gente quer desenvolver quando treina Karatê. Karatê, como vocês talvez já tenham ouvido falar, ele é uma das formas do Budô, né? Budô significa caminho do guerreiro, é o nome que se usa lá no Japão para as artes marciais. Então, como ele tem esse nome, ele já dá essa dica, né? Não é só treinar uma técnica de luta, uma forma de defesa pessoal ou um esporte. Também são essas 3 coisas, mas tem algo mais, né? Ele nos traz ali uma série de ensinamentos que são tipo uma filosofia de vida, então nos ajudam também a nos desenvolver como ser humano. E essa parte do desenvolvimento enquanto ser humano é o que está mais colocado aqui nessas 5 regras. As 5 regras têm pouco a ver com o treinamento, elas não dizem para a gente fazer 10 vezes agachamento todo dia, 50 Gedambarai, 1000 Izuki. Não tem nada a ver com o que se fazer de exercícios num treino, mas tem a ver com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com aspectos mentais que a gente vai cultivando. Então, cada uma dessas 5 regras, ela tem
uma explicação, uma espécie de ensinamento desses, e ao mesmo tempo cada uma das 5 tem uma relação com a outra. É como se a próxima regra fosse a explicação de como a gente chega na anterior. E ao mesmo tempo, quando uma delas falha, ela nos mostra, assim como tudo é interrelacionado, que vai abaixo tudo que a gente aprendeu e está tentando desenvolver. É um sistema assim de 5 frases muito, muito interessante, porque ele, inclusive, é encadeado, assim, né? E é muito interessante que a gente entenda essas relações, para a gente entender, então, o que esses mestres japoneses que criaram essa arte tentaram passar para as gerações seguintes que era importante. O que se poderia aprender com o karatê além de lutar? Porque quando surge essa forma de prática de artes marciais nos tempos mais recentes, ela vem junto com essa preocupação. Ok, a gente tem que treinar algo que funciona, que é eficaz, que sirva para se defender, que seja um bom exercício, mas também precisa nos auxiliar a sermos pessoas melhores. Então, essas 5 regras nos ajudam muito nisso. São as regras que a gente segue quando está dentro do dojo. 5 coisas que a gente tem que levar para dentro, né? São valores. Tá? Então, eu quero explicar para vocês agora rapidinho quais são essas 5. Vou passando meio na banguela. Assim. A primeira diz o seguinte, né? Todos, que é aquele primeiro diagrama ali, né? Número 1, que inclusive vai aparecer no 5, então ele não é um numeral, não é um contador, né? Não aparece primeira, segunda, terceira, quarta, quinta regra, aparece como primeira em todas, então ele tem mais esse significado de algo importante, algo que tem que ser sempre levado em consideração, que chama a nossa atenção, né? Tem que estar sempre na nossa cabeça. Buscar o aperfeiçoamento do caráter. E aí, essa frase que está aqui embaixo é uma explicação que uns anos atrás foi dada pelo mestre Masao Kagawa, que é o atual líder da nossa escola, né? O atual líder da JKS, que ele dizia assim, esse primeiro, né, é o mais importante objetivo para aqueles que estão treinando Karatê. Respeitar a personalidade de cada um no treinamento do dia a dia é muito difícil. É necessário realizar um esforço para desenvolver os vários aspectos da natureza humana. Então, o que ele quis dizer com isso, né? A gente vai para o dojo treinar e a gente encontra lá 10 pessoas, mais o nosso sensei. E aqueles 11 ali, cada um é de um jeito. Cada um acredita numa coisa, tem umas manias, se veste de uma forma, fala de um jeito, acredita num troço. Então, é nossa tarefa aperfeiçoar o nosso caráter no sentido de que a gente consiga conviver de maneira equilibrada, harmônica, com esse monte de gente diferente que nós vamos encontrar ali. Porque nós vamos entender que o dojo é uma espécie de miniatura ali, de laboratório da vida. Então vão acontecer ali dentro coisas que também acontecem na vida no dia a dia. Mas a gente vai estar se trabalhando, vai estar se testando, né? Tem momentos de pressão, inclusive, no treino, que a gente se sente desafiado, quando vai fazer um comitê, ou quando tem que ir lá para frente, fazer um kata sozinho. São coisas que mexem com a gente, né? Então, a gente está o tempo todo sentindo essas coisas nos estimulando, e interagindo com os colegas, interagindo com o sensei, a gente vai sendo colocado à prova. Se a gente consegue se manter tranquilo, se a gente consegue ter um bom relacionamento ali no grupo, né? Então, essa primeira regra, ela nos traz isso, assim, ó. Não é fácil chegar nessas boas relações, nesse convívio harmônico entre todos, porque as pessoas são muito diferentes. É normal ser diferente.
mas é a tarefa de cada um de nós conseguirmos ficar numa boa com esse monte de gente que é assim. Respeitar isso, né? Então, se nós conseguirmos estarmos, né, sempre tranquilos, com um bom relacionamento no nosso grupo, essa é a nossa tarefa básica. E aí vem a segunda frase, a primeira forma da gente conseguir se aproximar de chegar nisso. E a segunda, ela diz assim, né, que é muito importante proteger o caminho da verdade. E aí o Sensei Kagawa explica, se a gente pegar a frase em japonês, essa verdade que está ali é o ideograma Makoto, né? Makoto pode ser verdade, pode ser também sinceridade. Então ele vai explicar isso aí. Porque não é uma verdade no sentido de algo que essa é a única coisa certa e vamos todo mundo seguir esse certo aqui. Porque talvez seria até uma coisa meio arrogante, né? Ah, eu sou o dono da verdade. Uma coisa esquisita, assim. Então, na verdade, essa verdade que está aqui, ela tem o significado de sinceridade. Tá? E aí ele vai dizer, né, que quando a gente vai expressar, vai se expressar, se a gente está sendo sincero ou não, isso aparece na nossa fala. Então a gente sempre deve falar, se expressar ali no dia a dia, na convivência com os nossos colegas no dojo de maneira muito sincera. Ser uma pessoa tranquila dentro do possível e dizer, né, dentro ali da boa convivência, claro, se está tudo bem, se tem alguma questão que precisa ser ajustada, né? Às vezes eu não gostei muito de alguma coisa que aconteceu. Ao invés de eu brigar, eu ficar de cara virada com o meu colega, eu vou lá e falo, né? Ah, não gostei do negócio que tu falou lá, não queria que a gente ficasse assim, meio esquisito, né? Então, sei lá, pelo menos se posiciona. Diz pro cara assim, não gosto que fiquem me corrigindo meu Gedambarai aqui. Que for, né? São coisas do dia a dia. Mas essa parte da gente falar sinceramente, sem ficar guardando mágoa dos outros quando troca compartilha, né, o que a gente está pensando e sentindo, tem uma outra questão da sinceridade que é até mais importante do que essa. Mais do que falar a verdade para os outros, é importante que a gente fale a verdade para si mesmo, né? Que a gente seja sincero com a gente mesmo. Então a gente está treinando ali no dia a dia e está se auto-observando o tempo todo. E está percebendo os nossos pontos fracos e fortes. Então, toda vez que a gente empenha a nossa palavra em algo, é muito importante que a gente cumpra aquilo ali. Isso vai aumentando a confiança dos colegas em cada um de nós, do sensei na gente, né? Ah, eu disse que eu vou treinar, eu vou, não vou faltar, não vou deixar a preguiça ganhar de mim. Eu disse que ia ajudar num negócio. Ah, prometi que vou ajudar a limpar o dojo no sábado lá, sei lá, né? Aí sábado bate aquela preguiça, assim, não vou. E aí, de repente, os outros que vão ficam empenhados, porque a mesma tarefa que ia ser dividida em 5 vai ter que ser dividida em 3. Então a gente tem esse aspecto, né, de ser sincero, de cumprir sua palavra, fazer sua parte, mas também tem essa questão da sinceridade consigo mesmo. Da gente se auto-observar o tempo todo e não negar, especialmente não negar as nossas falhas, né? Então, uma coisa bem prática, por exemplo, estou treinando e tenho dificuldade de fazer o Kokutsu. Bom, aí eu tenho que deixar isso bem claro para mim mesmo, em primeiro lugar, né? Pô, eu sou ruim em Kokutsu. Então, ao invés de eu não treinar o Kokutsu, reclamar dos kata que tem Kokutsu, eu vou treinar mais o Kokutsu. Vou treinar 1000 vezes o Kokutsu até que comece a ficar fácil. Porque essa era a minha fraqueza. E o único jeito de eu resolver isso é eu aceitar que tenho essa fraqueza. Quando eu aceito que tenho, sinceramente, um ponto fraco, aí começa a solução.
Então a gente chega na terceira frase, né, que diz cultivar ou desenvolver o espírito do esforço. Então o Sensei Kagawa, ele explica assim, né, que não se pode ser bem-sucedido a não ser que se desenvolva o espírito do esforço. Esse conceito, ele não é facilmente executado, né? A gente, para ser disciplinado, para sempre dar o nosso melhor, como os japoneses dizem, né? Eles até, quando alguém vai começar uma tarefa qualquer, um fala para o outro assim, gambate, né? Te puxa, te esforça. Porque eles sempre batem muito nessa tecla. É muito importante que a gente se esforce, dê o nosso melhor nas coisas que a gente faz. Mas essa questão de dar o nosso melhor, ela está intimamente ligada a nós sermos sinceros com a gente mesmo naqueles pontos que a gente tem mais fracos. Porque daí a gente vai dar um esforço a mais nessas coisas. E vai se aperfeiçoar e vai melhorar como karateca e como pessoa. Então, isso é uma coisa que leva um certo tempo, a gente precisa insistir, né, e desenvolvendo essa força de vontade de estar sempre fazendo o máximo que é capaz. Às vezes, o nosso máximo não vai chegar num determinado resultado muito rápido, e está tudo bem, é assim mesmo. Mas se a gente não der o nosso melhor, talvez a gente não chegue nunca no resultado, nem rápido nem devagar. Então é importante que a gente crie essa noção de que é muito fundamental, que é muito importante que a gente se esforce bastante. Então, quando se desenvolve esse espírito do esforço, diz o Sensei Kagawa, aí existe a necessidade de fazer tudo de forma sincera, né? Porque daí eu vou aperfeiçoando esses vários aspectos de mim mesmo. A gente vai entendendo que isso que a gente aprendeu no karatê, melhorar as técnicas, melhorar nosso desempenho em algumas práticas, ou até mesmo o comportamento, a etiqueta ali no dojo, isso aí pode ser levado lá para a nossa vida. A gente vai conseguir também ter um desempenho escolar melhor, um desempenho de trabalho melhor, vai conviver de maneira mais equilibrada com os outros. Sempre tem uma série de benefícios, né? E aí, se eu estou me esforçando, se eu estou dando o meu melhor, chego no quarto ponto, que é o que diz assim, honrar a cortesia. Existe uma maneira bem estruturada dentro da arte marcial japonesa, né, e do karatê também, obviamente, da gente fazer o que é chamado dos procedimentos de etiqueta, né? Então, sempre que a gente vai começar algum tipo de treinamento, a gente cumprimenta, né? A gente inclina o corpo e fala um os, assim, bem firme, demonstrando que está ali, né? Pronto para o que precisar. A gente se concentra, cumprimenta o colega quando vai fazer uma prática em dupla. Enfim, tem uma série, né, de práticas que no dia a dia a gente vai aprendendo quando está treinando. E esses procedimentos, eles foram pensados quando os japoneses desenvolveram as artes marciais deles, para que a gente pudesse dar o nosso máximo durante o treino, mas de maneira respeitosa. E esse respeito tem uma série de questões. O Sensei Kagawa diz assim, ó, que essa cortesia é a manifestação da mais pura natureza humana, né? O ser humano polido é um ser humano cortês, bem educado, e que convive ali de maneira respeitosa com os outros. Então, quando a gente se inclina na frente de um colega, quando vai fazer algum exercício, a gente está fazendo algo que vai para além de simplesmente dar um oi, né? Não é só um cumprimento. Eu estou já avisando o outro, né? Vou dar o meu melhor e vou fazer isso de maneira respeitosa. Então, essa atitude cortês, ela vai nos separar da violência, né? Porque nenhuma
arte marcial, nenhum treinamento de luta é chegar lá e brigar com os outros. Eu vou fazer o treinamento das técnicas de combate, mas eu vou fazer isso de forma controlada. Só que esse controle, onde eu faço os golpes sem a intenção de machucar o outro, também não pode ser uma coisa contida, de maneira que eu não dou conteúdo de treino para o meu colega. Ou seja, eu tenho que fazer o treino forte, eu tenho que minimamente ameaçar o outro, né? Ele tem que sentir que está sendo pressionado quando a gente luta. Mas, ao mesmo tempo, eu não machuco aquele cara, eu vou controlar, né? Eu não vou bater até lesionar o meu colega de treino. Mas eu vou fazer os movimentos com velocidade, eu vou pressionar, eu vou fazer as técnicas avançadas, não só as mais básicas, para que o outro precise também se esforçar naquilo ali que está acontecendo, né? Então, essa penúltima regra, ela nos lembra que treinar arte marcial com o meu colega nunca envolve subestimar o meu colega. Isso aí seria uma forma de desrespeito. Mas eu também não vou ser violento. Isso é outra forma óbvia de desrespeito. Então, existe um lugar tênue entre a violência e subestimar, que é onde a gente transita, né? Que é o que a gente tenta fazer. Treinar forte, treinar com realidade, ou melhor, com realismo, mas sem lesionar o meu companheiro de treino. Até porque, se eu machucar o meu colega, eu não vou ter com quem treinar, né? Então, isso tudo precisa ser muito bem dosado. O nosso sensei vai explicando como a gente faz isso, mas isso tem que estar na nossa cabeça. Treinar forte, mas não passar do limite de causar um ferimento no outro, né? Então, quando a gente está lá na luta e vai lutar, vai treinar assim com um parceiro, a gente cumprimenta, aquele cumprimento também tem o sentido de agradecer pela oportunidade desse combate, né? Das coisas que a luta vai me ensinar. Então, se os dois colegas que treinam estão com essa atitude de entrega, de confiança, a confiança e o respeito aumentam ainda mais. É muito importante para nós. Então, se a gente consegue, mesmo dentro de uma luta, respeitar o parceiro de treino, a gente consegue chegar no máximo do respeito, da civilidade, né? Porque até nos momentos de tensão, que seria no momento do combate físico, a gente consegue manter essa atitude respeitosa. Então a arte marcial, ela nos desafia, mas ela nos permite também o máximo do desenvolvimento do respeito. E aí a última regra, ela nos lembra de uma coisa muito importante, que era aquele extremo que eu acabei de comentar, né? A última regra diz: controlar o ímpeto violento. Ou seja, eu nunca vou deixar esses sentimentos mais agressivos me dominar. Quando é que isso aí acontece, né? O Sensei Kagawa diz assim, ó, eventualmente o coração do homem, né, do ser humano, é dominado pelo egoísmo. Ser impulsivo, tentar vencer os outros a qualquer custo, é uma coisa incorreta. A gente deve sempre pensar nos outros. A pessoa que é violenta, ela às vezes pensa que é valente, né, que está sendo melhor que os outros, corajoso, que manda naquele lugar ali. Mas quando os outros veem aquele tipo de comportamento, é uma coisa ridícula, né? É uma coisa muito infantil. Então, a gente sempre sai disso, né? Aqueles que vão se esforçar no treino de karatê, eles sempre vão estar controlando esses sentimentos e não vão ficar se apegando a pequenas coisas, né? Até porque isso aí envergonharia até a nossa arte marcial. Se a gente ouve que um karateca brigou por aí, todo mundo que faz karatê fica com aquele estigma.
Ah, não, o pessoal do karatê, que é o que, por exemplo, acontecia, né? Hoje já melhorou um pouco, mas acontecia muito com o pessoal do jiu-jitsu. Ah, esses pit boy, o pessoal que fica indo para a noite aí só para arrumar briga, esses caras do jiu-jitsu, né? Criam confusão na rua. Então a gente também pensa na nossa comunidade, no pessoal. Primeiro pensa no nosso dojo, né? Pô, vou brigar na rua ali, alguém me provocou. Ah, então agora eu sei karatê, vou lá e vou dar um pau nesse cara. O que será que o nosso sensei vai pensar da gente se a gente, ao invés de respirar fundo e nem dar bola para um pastel que falou qualquer bobagem na rua, a gente vai lá e dá massa o cara? Porque quem é karateca e treina direitinho, consegue bater em qualquer um. É muito difícil, né, de não se dar bem numa briga. Eu dei aula há alguns anos aqui para o pessoal da polícia, eles ficavam apavorados, assim, com o que eu e alguns alunos, às vezes faixa marrom, preto, que eu levava para me ajudar lá nos cursos, apavorado com o que a gente fazia. Não tinha nem ideia do que a gente estava fazendo às vezes, né? Não conseguia nem acompanhar com o olho. Então, a gente vai treinando ali no dia a dia e muitas vezes não tem essa noção de como a gente evolui nessa técnica de luta, nessas habilidades. Se a gente for usar essa habilidade, esse conhecimento da defesa pessoal de qualquer jeito, pode até cometer um acidente ali de machucar muito alguém, pode ter consequências sérias, pode fazer mal para nós, mal para nosso dojo, para o nosso grupo, até mal para o karatê mesmo, como um todo, né? Então a gente sempre pensa muito. Alguém xingou na rua. Ó, cachorro latindo, não tô nem aí, né? A gente só se afeta com a provocação do outro se a gente está se sentindo inseguro, se a gente realmente não tem confiança em quem a gente é, no que a gente é capaz de fazer. Então quem treina sabe a força que tem, não precisa ficar dando bola para provocação, para pequenas coisas. E ali dentro do dojo é um laboratório disso. Muitas vezes, quando a gente vai evoluindo no karatê, né, uma coisa que acontece muito é que a gente vai assim, a gente fica orgulhoso porque evoluiu, porque está com uma faixa mais avançada na cintura. E aí tá lá no comitê, no treinamento, alguém nos acerta um golpe que vale um ponto, ou encaixa bem um golpe lá, que a gente sabe que numa situação real poderia, de repente, até nos nocautear, ou ser um golpe bem contundente. E aí a gente fica mexido, né? Fica assim, às vezes se irrita com aquilo e quer devolver. Mas aí a gente já sabe, se sente esse tipo de coisa, é um ímpeto desses. Na verdade, não é isso que tem que me fazer ter vontade de devolver o golpe no meu colega. Isso é o que eu tenho que respirar fundo e controlar. Essa raiva não pode ser a razão de como eu vou continuar lutando. Pelo contrário, meu colega me acertou, então ele me mostrou. Ele deu o melhor, ele me respeitou, deu o melhor dele e me acertou. A gente até vai voltando com as regras de trás para frente agora, né? Ele me acertou porque ele deu o melhor. Então, ele me mostrou um ponto fraco. Minha defesa contra esse tipo de golpe ou de estratégia ainda não está boa. Sinceramente, eu tenho que perceber que essa é uma fraqueza minha. Aquele cara me ajudou, me mostrando esse ponto fraco. Ao invés de eu me irritar com ele e tentar contra-atacar ali e humilhar a pessoa, eu vou absorver aquilo ali e vou pensar naquela informação que ele me deu. Pô, minha defesa na altura da barriga tá fraca. Minha defesa contra golpe que vem por cima tá fraca. Sei lá, qualquer situação. Eu tenho que analisar o que aconteceu, não deixar esses sentimentos agressivos me controlar. Aí eu vou pensar e treinar isso. Como é que eu melhoro esse tipo de defesa contra esse golpe que esse colega aí me deu? Aí sim aquilo ali serve para minha evolução. E se na continuação da luta eu também conseguir acertar ele e me dar bem naquele treino ali, ótimo. Quer dizer que eu estou evoluindo e eu também vou mostrar para esse meu colega as coisas que ele tem que melhorar. Então, cada vez que a gente está trocando golpe ali na luta, é um enorme de um exercício de aperfeiçoamento.
Só isso. Não tem nada a ver com a gente se irritar ou querer ficar devolvendo o que o outro nos fez, né? Isso é muito importante a gente ter essa clareza. Se a gente consegue controlar esses sentimentos ruins, a gente treina com respeito e se consegue seguir a etiqueta. Se a gente segue a etiqueta e treina com respeito, a gente consegue dar o nosso melhor, o nosso máximo. Se a gente dá o nosso máximo, a gente aperfeiçoa aqueles pontos fracos que a gente detectou sinceramente. E se a gente aperfeiçoa as nossas fraquezas, a gente se torna uma pessoa melhor. A gente vai conseguindo polir o nosso caráter, né? A gente consegue se aperfeiçoar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Isso aí vai refletir também no dia a dia, né? Então o Dojokun tá lá na parede sempre, em todos os dojo, e ele é, na minha visão, tá, um tesouro assim que a gente tem dentro do karatê. Porque são 5 frases simples que, se a gente conseguir conversar sobre elas, elas nos dão essas noções muito importantes de como treinar. E se a gente conseguir treinar assim, se a gente conseguir competir desse jeito, se a gente conseguir participar dos testes, dos exames de graduação ou outros, né, com essa mentalidade, cada coisa que a gente faz dentro do karatê é um novo treino e é uma nova oportunidade de melhorar como pessoa. Então é uma metodologia fantástica, assim. Tendo esses 5 regras na nossa cabeça, cada dia que a gente treina karatê, a gente se torna um pouquinho melhor. A gente evolui um pouco. Então, em relação ao Dojokun, era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço aí a todos e todas por terem me ouvido um pouquinho. E se vocês quiserem, né, pessoal, perguntar alguma coisa, agora a gente tem um tempo, vou deixar aqui, se vocês quiserem printar a tela ou anotar, né, tem os meus contatos. Lá nas redes eu estou sempre divulgando vários materiais sobre o karatê e às vezes até sobre esse assunto aqui que a gente falou agora. Então fica o convite aí para vocês seguirem também, né? E acompanharem lá esses materiais, tá? Obrigado, Sensei. Pessoal, você tem alguma pergunta para Sensei? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar de karatê aí, Sensei, tá aí a nossa disponibilidade para conversar com você. Não precisa ficar só dentro do assunto do Dojokun, né? Quando vocês vão pensando, se querem abrir o microfone, aí só uma sugestão, né? Quem gosta bastante de leitura, esse livro aqui, ele tem vários capítulos sobre o Bushido nos dias de hoje. O que é o Bushido, né? É esse pensamento dos guerreiros japoneses. Então, foi escrito por vários professores, assim, tem pessoal do karatê que escreveu algum capítulo, tem pessoal do judô, de várias artes marciais. E vocês conseguem comprar pela internet, tá? Bushido e Artes Marciais, Contribuições para a Educação Contemporânea é o nome. O capítulo número 5, tá? Foi escrito por mim, um professor lá da USP, né, da Universidade de São Paulo, e ele explica isso que a gente conversou agora, com mais algumas informações. Então, se vocês gostaram, tem um material aí também para quem quiser, né? Quem gosta de ler, de fazer na sua biblioteca, é uma opção. Qual o nome do livro mesmo, Sensei? O livro aqui, ó, se chama Bushido, vou botar mais pertinho. Bushido e Artes Marciais. Contribuições para a Educação Contemporânea. Então é um livro da editora CRV. Deixa eu ver qual é o ano aqui. Eu estou digitando aqui no chat aqui. Contribuições para a Educação Contemporânea. Isso. Peraí, eu vou colocar aqui também. Onde é que está o nosso chat? Aqui. Esse aqui é o link lá da editora, se alguém quiser dar uma olhadinha. É bom que fica gravado também. Então, pessoal, enquanto o pessoal pensa aí, pergunta, né?
Só lembrar o pessoal que o Sensei me ensina muito até hoje, né? A gente tem um contato aí, desde que eu cheguei em Porto Alegre lá para estudar, né? Esses anos todos que eu passei lá estudando. Eu comecei, acho que em 2014, né? Sei lá, junto com o curso de extensão que tinha lá na universidade lá. Era uma maneira da gente sair um pouco do sedentarismo que a pós-graduação fazia com a gente, né? Então a gente podia praticar karatê aos sábados e foi o que depois me levou a nunca mais parar, né? Comecei em 2014, nunca mais parei de treinar karatê até hoje. Estou aqui com vocês aí. Treinando um pouquinho menos, né? Que tô numa outra função agora, mas ainda sempre bastante envolvida, assim, né? Me cativa bastante querer agora estar nessa nova função de levar esse conhecimento para vocês que estão começando agora, né? Que estão treinando, até o pessoal que já treina há algum tempo já, mas não tinha uma abordagem pelo ângulo que você colocou, né? Tipo, foram visões também que eu tive que ir aprendendo, até mesmo com a convivência lá com o pessoal em Porto Alegre, lá, né? Com os colegas que já treinam há tempo, vendo o sensei e vendo outros senseis, né, também treinando, né? Esse quadro aqui atrás é com a assinatura do sensei Uryu, né? Que tá aqui atrás, tem a assinatura dele aqui. Então, ver de perto esses caras, assim, lendas vivas, assim, na nossa frente, assim, aprender com eles explicarem pra gente é uma coisa muito enriquecedora, assim, para nós, assim, karatecs que estão começando, assim, começa a brilhar os olhos, assim, ver as coisas na nossa frente funcionando, né? Então, eu quis trazer um pouco disso para vocês também, né? Porque foi o que me motivou muito a continuar no karatê até hoje, né? Não pensar no karatê apenas como uma atividade de física, né? Ou só para trocar socos, mas pensar no objetivo final do karatê, né, que é evoluir como ser humano, né, desenvolver o caráter da pessoa. Então a gente vai aprender algumas coisas no decorrer do caminho, vai aprender a chutar, vai aprender a socar, a saltar, mas esse não é o objetivo final, né? O objetivo final é a gente evoluir aqui como pessoas, né, nos tornar pessoas melhores, né. Então o sensei ele coloca muito bem isso, ele colocou isso várias vezes para mim enquanto eu estava aí no instituto treinando, e é bom que a gente sempre repasse isso para o pessoal que está chegando, né, para enraizar isso, o pessoal entender que karatê não é nada violento, não é nada, tipo, não tem nada a ver com isso, né. E eu gostei de deixar esse espaço para o pessoal, porque como eu falo aqui, a gente tem um espaço ali no ginásio de Santana aqui, que é o espaço para ensino de karatê. Acho que a única arte marcial que está agora lá no ginásio é o karatê, né? E como eu falo pro pessoal, quando a gente está ensinando karatê ali, a gente não está ensinando apenas socos e chutes, né? A gente está ensinando também um pouco da cultura de outro país, né? Então, o espaço que eles abrem para a gente lá é um espaço, de uma maneira da gente também trazer um pouco de diversidade cultural para a cidade aqui, que eu vejo assim que a cidade nossa, uma cidade pequenininha, uma cidade que necessita bastante de diversidade cultural, né? Conhecer arte marcial de um outro país, não é apenas conhecer a arte marcial em si, mas conhecer também como eles se relacionam lá, como eles pensam lá, saber que existem outras formas de pensar, outras formas de se relacionar, saber que dá para fazer coisas diferentes de modos diferentes, tá tudo bem, né? Então é um pouco dessa coisa assim da cultura, da diversidade cultural dentro do município, assim, é o que o karatê pode trazer, né? E é o que eu estou tentando fazer por agora com esse pequeno grupo, né? Mas que a gente tem um potencial enorme de crescer. Esse clube aqui em Santana já foi um dos maiores clubes do estado aqui, né? Então ficou muito tempo desativado. Então agora o pessoal tá voltando com o tempo, né? E que eles voltem agora também resgatados por essa nova abordagem, né? Uma abordagem que às vezes fica afastada pela falta de contato do nosso estado, né, do Amapá, com o restante do país. Então a gente, às vezes, nem sempre a gente tem a oportunidade de ter, por exemplo, o Sensei Thiago, né, que tem formação na área, e tem mestrado na área, tem tantos anos de estudo e de ensino de karatê, né? Então é a melhor referência que eu posso trazer para vocês nesse momento, para que vocês possam aproveitar uma pessoa que está tantos anos ensinando a arte, né, que conhece bastante, e que pode passar um pouco dessa vivência, dessa experiência para vocês. Hein? Então essa foi a nossa tentativa, né? E eu espero que mais vezes a gente possa até repetir isso, né, Sensei? Puder falar de outros assuntos. A gente falou
A gente falou de Dojoku, mas tem muitos outros temas no Karate que são interessantes. Como o próprio Nijikun, que a gente já falou no Funakoshi, né? Os ensinamentos que ele deixou, né? Assim, na verdade tem um monte de coisa que a gente pode mesmo pegar em outro momento. Nijikun é outro assunto que complementa esse aqui, mas ele vai um pouco além até, e é 20 frases, né, muito curiosas, porque ali a gente vê a profundidade do conhecimento do Sensei Funakoshi, né? Ele tem a influência de uma série de textos clássicos naquelas 20 frases dele. Então vale a pena também conversar em outro momento. E eu queria aproveitar isso que o Marlisson estava comentando com vocês para falar rapidamente do Sensei Uryu, que é o autor daquela caligrafia ali atrás, né? Que foi o meu último professor, né? O Marlisson também conseguiu treinar com ele várias vezes. A gente conviveu um pouco com ele, apesar de ele morar no Rio de Janeiro. Sempre que tinha essa oportunidade, a gente ia, né, nos treinamentos, nos cursos, quando tinha no Rio Grande do Sul, a gente trouxe ele para Porto Alegre algumas vezes. Quando dava, a gente ia ao Rio de Janeiro também, ou nos campeonatos brasileiros onde ele estava, né? Eu acho que muito mais do que a técnica que ele ensinava, que era incrível, era esse exemplo de como ele encarava essas 5 regras que a gente está conversando hoje. A questão, principalmente do espírito do esforço, nele, para mim, é óbvia, porque ele já estava no final da vida com mais de 90 anos, e ele continuava viajando nos eventos, dando curso de karatê para 200 e poucos, 300 e poucas pessoas, batendo forte, né? E assim, ele não se entregava de jeito nenhum. Ele foi parar só quando realmente não deu mais. E logo depois fez a passagem, né? Então, assim, uma pessoa que gostava mesmo do karatê, que ensinou mais de 60 anos, foi um dos responsáveis por, inclusive, trazer, né, essa arte marcial aqui para o Brasil. E ele deu esse exemplo. Ele fazia esses valores aqui que a gente está falando hoje, a gente conseguia identificar, né, que ele estava realmente dando o máximo que ele podia e já era um senhor de mais de 90 anos e continuava. Então, o que eu posso dizer para vocês assim, ó, eu me pego às vezes em algumas situações que talvez vocês também se peguem. Um dia que está mais frio ou que está muito calor e dá vontade de não fazer um treino mais forte naquele dia, ou que está com uma dor muscular meio intensa, está cansado, me estressei com algum assunto lá, logo depois tem treino, aí eu me lembro dele. Não importava o que acontecia, esse homem estava lá na linha de frente. Então como é que eu, que tenho só 30 e poucos anos, não vou lá dar uma aula ou treinar? Se meu professor tinha mais de 90 e ia, ele não tinha nenhuma autopiedade, né? Então não tem como eu ter de mim, né? Esse foi o exemplo que nós tivemos, assim, então eu acho que é o que a gente também tenta, né, Marcos? Tenta ir levando adiante isso, tentando mostrar para vocês. Às vezes o cara está super atarefado nas outras coisas, está dando aula, está envolvido lá, né, com o ensino, enfim, com a faculdade, mas mesmo assim arruma um tempo para estar ensinando ali, mantendo o dojo funcionando, ou aqui no nosso caso, né, também tem um monte de coisa, a gente sempre mantém as atividades aí na maior rotação possível, porque a gente aprendeu que era assim, que esse é o jeito que nos faz seguir adiante, evoluir como pessoa, a gente vai seguindo esse caminho, né? E vai convidando vocês a também fazerem isso, né? Também usarem essa ideia como um princípio aí do que fazer no dia a dia. Que ótimo.
Vou tentar. Eu adorei a palestra, tá? Eu gostei bastante. Sempre gosto de rever esses assuntos aí. O karatê é como o próprio Niji Kun fala, se a gente for falar sobre isso um dia, né? Karatê não se resume só à academia, né? Então, estudo teórico também faz parte do nosso crescimento de compreensão do karatê, né? Então, pessoal, se vocês não têm perguntas, eu vou encerrar a gravação para a gente finalizar a palestra. Ó, o Rafael tem uma pergunta. Pode falar, Rafael. Sensei, desculpa fugir um pouco do contexto do assunto sobre o Dojo Kun, né? Aí, eu tenho uma pergunta sobre a questão do significado das faixas, se ela tem algum significado, tipo, as faixas. Sim, na verdade tem muitos, né? Inclusive, como existe mais de uma sequência das cores, das faixas e tal, o que eu vou comentar agora por cima é o que vale para todas, né? Que é o seguinte: quando a gente faz um exame de graduação, a gente vai mudando de faixa, né? Começa na branca, depois vou pegando faixas com cores diferentes, até chegar na preta, e a preta é a última no karatê. Pelo menos no Shotokan, né? No nosso estilo. Então, a faixa, ela serve para nos lembrar que a gente mudou, né? Ela é um objeto que, na verdade, é um cinto para amarrar as calças, e a calça não cair durante o treino, só isso. Mas, além disso, na verdade, ela é um lembrete. Ó, eu cheguei aqui, quando eu era faixa branca, e eu era um cara fraco, sem condicionamento físico, medroso, não conseguia lutar com ninguém, não tinha resistência nenhuma, não aguentava o treino até o final. Bah, agora, 6 meses depois, já saiu um bar do gaúcho no meio, né? 6 meses depois, eu tô aqui, eu aguento. Eu consigo dar um soco com força que eu não conseguia. Eu dava 2, 3 socos no treino, eu morria. Agora eu consigo fazer o treino completo. Então, cada faixa, ela vai nos lembrando que a gente evoluiu, que a gente também mudou como pessoa, né? A gente foi seguindo esses princípios, aprendendo a conviver melhor, a ser mais focado, a se esforçar mais, controlar as emoções negativas. E a gente foi evoluindo. Então, a gente foi recebendo aquelas faixas ali como um sinal de que já conseguimos atingir um patamar novo, né? A gente conseguiu evoluir um pouco. E o nosso sensei vai nos guiando nesse trajeto. Então, isso aí é o mais importante significado das faixas, né? Por que a gente usa as faixas na cintura? Por que mudam as cores? Por que faz o teste para obter essa nova corda de amarrar as calças? Porque a faixa é só isso. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Então, mas eu tenho que entender pelo lado certo. Se eu for pelo lado de que agora que eu sou faixa marrom, agora que eu sou faixa preta, eu sou fodão, aí já era. Aí eu me perco, né? Se esse orgulho, se a arrogância toma conta, a gente se perde. Mas se a gente lembrar o que realmente a faixa significa, ela é uma marca de que eu me superei uma série de dificuldades, de que eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia. Eu fui me esforçando e fui desenvolvendo aquele conhecimento, aquela habilidade, fui melhorando meu condicionamento físico. Aí sim, a faixa é extremamente importante, né? Porque ela é a marca, é o objeto que serve como lembrete de tudo isso aí. Só pode ter sensei se faixa preta ser faixa preta? Então, assim, a Lisa perguntou, né? Sensei significa aquele que nasceu antes, né? É mais ou menos, se a gente fosse traduzir para o português, seria a mesma coisa que ancião. Não é uma palavra para professor, né? Dependendo do professor de quê, às vezes tem, inclusive, nomes diferentes em japonês. Então, o que isso significa? Significa que é alguém que há muito tempo pratica aquela determinada técnica ou detém aquele conhecimento ali e já tem uma alta proficiência naquilo, ao ponto que ele transmite aquele conhecimento adiante. Então,
dependendo do país, né, ou até da organização mesmo, existem critérios diferentes para tu poder ensinar ou não. Mas essa coisa de alguém ser chamado de sensei, né, vem muito desse reconhecimento de que a pessoa já tem essa capacidade de transmitir o conhecimento adiante, porque ela já tem a vivência. Então a gente vê que a faixa em si, ela não é exatamente a medida de quando é ou não um professor. Porque às vezes o cara já é faixa preta, mas ele não gosta, ou ele não quer ensinar, ou ele não consegue, né? Ele já tentou e não dá certo, essa coisa. Às vezes o cara é um ótimo atleta, né? Ele faz o karatê muito bem, mas ele não é bom em transmitir o conhecimento adiante e acaba que não desenvolve esse lado, né? Então o sensei, ele acaba sendo uma combinação de várias coisas que não se resumem à faixa. A faixa é uma coisa muito pessoal, que nem eu estava dizendo. Ela é uma marca, né, um objeto que mostra que tu já alcançou as habilidades daquele estágio de desenvolvimento. Mas tu chegar a transmitir esse conhecimento adiante, no fim das contas, ele envolve outras coisas, né? Envolve, por exemplo, o cara resolver que é importante juntar a turma no sábado de noite para conversarem sobre as regras do karatê. Para a gente entender por que o karatê serve para a gente melhorar como pessoa. Às vezes eu não quero fazer esse tipo de coisa. Pá, não, eu quero só lá dar porrada no treino, tô nem aí para esses negócios. Então, muitas vezes é isso que separa, né, quem consegue depois se tornar um professor e quem vai ser só um praticante. Porque o sensei, ele tem essa paixão, ele quer que as pessoas melhorem, né? Ele quer que o cara entenda o karatê sirva para se desenvolver. Então, ele é mais do que um praticante comum. Não é só pela questão da faixa. Mas é muito comum que os faixas pretas sejam senseis, porque daí é a pessoa, né, que já tem uma boa proficiência técnica. Então, ele também... É como se essas duas coisas andassem juntos, né? A paixão por ensinar, o conhecimento teórico, técnico, a capacidade pedagógica, né, de ensino, e também, obviamente, a habilidade técnica que está demonstrada porque o cara alcançou uma faixa mais alta, né? Então é uma combinação das duas coisas. Ok, Sensei, eu vou terminar então agradecendo aí a sua palestra aí, e espera marcar uma outra oportunidade para conversar algum tema novo aí. Vou aguardar a repercussão também dos treinos, né? O pessoal às vezes fica mais à vontade para falar no treino, quer perguntar, quer saber alguma coisa, um tópico diferente, então tem muita coisa para estudar, né? O Rafael perguntou ali sobre as faixas, né? Então, no site do Sensei lá, do Shijigenkan, tem um texto sobre as graduações, né? E como é que elas se diferenciam em vários locais. Então, é interessante dar uma lida lá, né? Até para entender um pouco mais sobre isso também, a questão do significado e por que muda tanto essas coisas de faixa, né? Então, eu vou agradecer a palestra, tá? Vou encerrar a gravação aqui e a gente fala logo em seguida, tá? Ô, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela escuta. Treinem bastante. Os. A gente queria agradecer também a oportunidade da palestra que a gente teve hoje, graças ao Sensei Madison. Uma palestra muito interessante. Então, só tenho a agradecer mesmo, realmente. Sim, queria agradecer também, Sensei, que é uma honra, tipo, né, estar aqui com o senhor, tipo, na palestra, né? Muito obrigado mesmo. Remy.